Eu chamo então aqui agora para estar apresentando o case Automação de Gestão de Faturas e Contas de Energia Elétrica, o colaborador Jorge de Freitas, do CNPq. Ela está falando por mim aqui que eu tenho 1h30. Brincadeira, gente. Bom, meu nome é Jorge de Freitas, como já foi dito. Junto com o engenheiro Sérgio Florentino, que estava usando as suas merecidas férias, nós somos os autores, então, desse trabalho que fala sobre a automação de gestão de faturas e contas de energia elétrica. Esse é o passador? Bom, quando eu quero confessar para vocês, semana passada eu estive fora e eu cheguei com a surpresa de quem a gente ia apresentar hoje. Não deu tempo de ensaiar, de mudar o slide. O Luiz Gustavo até me sacaneou, Luiz. Pô, você pôs vídeo, bem bonitão, né? Então, assim, gente, eu só fiz um acréscimo, só desse slide. Porque eu entendo que se a gente está falando de Integra, a gente precisa se conhecer. Né? A gente se encontra, às vezes, nos corredores, tromba no estacionamento e a gente não se conhece. Eu não sei se eu fui muito feliz. Eu coloquei uma fotografia aqui. Mas nessa época eu não tinha iPhone. Né? Nessa época eu não tinha cabelo branco e tinha mais cabelo, mas eu ousei colocar uma fotografia. Bom, justamente para falar de quem eu sou. Eu sou o Jorge Freitas. Eu entrei na empresa no dia 1º de agosto de 1991 pelo Senai, menor aprendiz do Senai. Em 1994, em agosto, eu ganhei um presente, fotógrafo e demais. Vocês estão proibidos de registrar a imagem a seguir. 1994, esses 8 caras aqui foram abençoados sendo efetivados na Sanasa. Foi o primeiro grupo de menor aprendiz efetivado na Sanasa, tá? Ali de pé, tem 2 caras que ainda estão na Sanasa. Alguém aqui reconhece? Gente do céu! Aperta o olho, Meira, aperta o olho. Aqui, ó, o nome dele é Leandro, é o Raposinha. Eu acho que ele está lá na comercial. A empresa cresce tanto, às vezes a pessoa muda de lugar, a gente não sabe, né? E lá, no lado oposto, está o Wellington Tavares da Silva. Eu lembro o nome e sobrenome desse miserável, porque o que a gente brigava no tempo do Senai estava escrito, não é? Aqui está o Lemão, aqui está João Marcos Andrade, vulgo Marrom, comercial. Tem alguém comercial aqui? João Marcos Andrade, Marrom. Eu, que não sei porquê, ainda bem que ele saiu, né? Que o Hermes me deu o apelido de Magrela, eu não sei porquê. E aqui Ricardo Milani, que está na gerência do transporte. Bom, esse aí sou eu. Em 1994 fomos efetivados, em 1997 obrigatoriedade do concurso público. Fomos todos, ficamos na empresa, alguns deles já saíram. Alguém lembra de uma matéria aqui, de algum tempo atrás, falava um Felizardo entre nós? Olha ele aqui, filho do Aloysio Felizardo. Estou tentando lembrar o nome dele, Glauco Felizardo. O Glauco é advogado, professor universitário, né? Bom, só para contar um pouquinho de quem sou eu. A gente precisa se conhecer melhor, não é? Agora vamos pro case, né? Não, gente. Você acha que eu ia botar uma foto dessa no PNQS? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Foi só essa... Gente, tirando essa imagem, o resto é original do PNQS, tá bom? Bom, falando então de gestão de faturas. Então, como é que iniciou os nossos processos? A gente, anterior a 2021, nós controlávamos então 230 faturas de energia elétrica através de uma planilha de Excel. Pessoas muito brilhantes passaram pela nossa vida lá, automatizaram essa planilha e depois de um tempo, a gerência de TI nossa, ela desenvolveu um programinha que ficou na intranet, onde muitos de vocês acessaram. Eu preciso dos dados das elevatórias, né? Aí o Luiz Gustavo, Companhia Limitada, acessava o programinha lá. Mas isso deixou de ser suficiente para nós, porque a empresa cresce. Aqui eram 230 faturas, 2021. Hoje nós já somos 257, mais de 120 elevatórias, só elevatórias de esgoto, né? Então, com o passar do tempo, então o TI desenvolveu esse programinha para a gente passou a fazer gestão de faturas a partir daí.
Mas vamos falar um pouquinho sobre a eficiência do processo. Como é que era isso até 2021? Parece um exagero isso aqui, não é? Mas é verdade. Um colaborador, um assistente administrativo, ele ficava durante a primeira quinzena de cada mês só fazendo as ADPs, autorização de pagamento. Os demais dias que eu complemento aqui, 20, ele ficava fazendo os lançamentos dos dados nesse sistema. Tudo isso manual. Então eu arredondei aqui em torno de 20 dias desse trabalho desse colaborador só fazendo lançamento de conta de energia elétrica. Bom, o homem não erra, né? Você imaginou o cara digitando aqui. Não erra nunca, né? Imagina. De vez em quando acontece um desvio, que é ser humano. E além de 20 dias desse cara administrativo controlando conta de energia elétrica, ainda tinha um técnico que tinha que olhar as maiores unidades consumidoras para saber se está gastando muito, se não está gastando muito, se está pagando multa, se está ultrapassando a demanda contratada. Então, mais um cara que tinha que olhar pelo menos aí umas 50 faturas, aí, linha por linha de cada uma delas. Só lembrando que a fatura da sua casa e da minha casa é diferente das faturas da Sanasa, da maioria delas. Por quê? Porque nós temos contrato de demanda, né? Não pensa você que a conta de energia do prédio da sede só é cara, ela é toda detalhada. E eu preciso desses lançamentos para a gente tomar algumas ações. Bom, então o nosso processo tinha essa eficiência aqui até 2021. Assim que o René assumiu lá, o René Bender, eu já... Sempre que tem um gerente novo da área do TI, né, a manutenção está lá. A manutenção precisa conquistar, precisa avançar. E aí a gente chegou para ele, eu falei para ele, René, você precisa nos ajudar. Se não for com o time interno, você vê o que você vai fazer, mas não dá. Está crescendo muito, a gente precisa ter uma gestão mais eficiente. Ele falou, não, eu conheço uma ferramenta que pode nos ajudar. Então, a partir de 2022, então, ele fez uma licitação, a gente validou o termo de referência em conjunto, porque o que é informática é a praia dele, e o que é gestão de energia elétrica é a nossa praia. Então, em conjunto, nós construímos aí o termo de referência e contratamos a Naubatec com a Elliott, que veio com a aba Elliott Energy para a gente poder fazer, então, a captura das faturas. Então, as faturas, elas continuam entrando por e-mail, tá bom? Só que o que acontece? Agora, em vez de eu ter um colaborador que vai fazer o download, né, de mais de 200 faturas, hoje eu tenho um robô. Então a conta chegou, o robô lê o caractere por OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres, e automaticamente lança todos os dados da fatura. Demanda contratada, valores reais, data do vencimento, número da unidade do consumidor, ele lança absolutamente tudo. Tudo. Bom, eu demonstro aqui as vantagens de uma automação como essa, né? Então aqui a gente pegou lá do nosso portal da transparência, a linha azul é a receita líquida da Sanasa, graças a Deus ela cresceu. E nós temos também a despesa com energia elétrica, então de 2019 até 2024. Então quando a gente implementa o sistema, a gente tem uma queda na despesa de energia elétrica. Olha que interessante, a empresa cresce e a gente tem queda com despesa de energia elétrica, inversamente proporcional. E não é milagre. Não é milagre. Eu costumo brincar com a palavra milagre, porque às vezes a gente recebe fornecedores aqui, não tem nenhum aqui, então eu vou dizer. Às vezes a gente recebe uns caras falando assim, a gente vai cobrir todo o edifício da sede com fotovoltaico e não vai pagar nada de energia elétrica. Mentira. Não vai. Não vai. Tá? Então a gente recebe muitos milagreiros. Agora isso aqui é efetivo. Aí você está olhando esse gráfico e está falando assim, Jorge, de 2023 para 2024 cresceu o consumo. O que aconteceu? Deixou de ser eficiente? Não. Entrou a EPAR Boa Vista. Então nós tivemos um acréscimo de 0,4 mais ou menos aqui. Tá? Bom, aqui então só para ficar mais pedagógico, nós temos o faturamento líquido em azul e nós consumimos apenas 5,17% do faturamento da empresa com custos de energia elétrica. Tá certo? A gente tem planos e projetos para melhorar isso, mas depende de ações da alta direção, depende de grandes investimentos, e isso está sobre a mesa
da alta direção, e assim que ela decidir, a gente avança mais um pouco. Mas hoje o nosso número é esse. Nós comprometemos apenas, em 2024, esse é o número consolidado, comprometemos apenas 5,17% da nosso faturamento com despesa com energia elétrica. O sistema ele nasceu numa concepção original para fazer única e tão somente gestão de faturas, que já era muito bom. Então o que acontece? Essa aqui é a aba original, infelizmente, me desculpem, não fica muito grande, aqui é a aba administração. Então eu tenho aqui gestão de faturas, importação de faturas, isso aqui eu não faço nada, o robô manda tudo aqui para dentro. Eu clico lá e tenho todos os dados da fatura, de todos os meses. Tá? Então, o sistema ele nasceu com essa concepção original, fazer a administração de faturas. Mas acontece o seguinte, quando a gente começou a brincar com o robô, a gente viu que a gente tinha muita informação e que a gente podia explorar mais isso. Então, de maneira muito inteligente também, né? O René colocou no termo de referência que a gente tinha horas de customização, então a gente fez aqui a primeira customização. A gente implantou junto com a contratada a aba de gestão de energia, que é onde a gente olha, então demanda contratada, que é o que eu contratei, se eu estou ultrapassando, se eu não estou ultrapassando, eu posso daqui simular ações. Lembra que o técnico olhava mais de 50 faturas por mês? Aqui o robô olha. Aqui o robô olha e me diz, olha, para essa unidade a melhor tarifa é a verde ou é a azul. Aqui é uma simulação real da captação do Rio Atibaia, nossa maior unidade consumidora. A conta lá é de mais de R$2.200.000 por mês. Que se nós tivéssemos feito a escolha errada, ao longo de um ano, isso representaria 2 milhões a mais em despesas de energia elétrica para a Sanasa, só da captação do Rio Atibaia. Então isso o sistema faz automaticamente. Aí nós fizemos uma segunda customização, que é a aba do diagnóstico energético, né? Chega às vezes no fim do ano, ou então o SNIS, o Acertar, a SPCJ quer saber quanto você gasta de energia com água. O Gustavo me manda sempre solicitação lá. Antes era calculeira, era na unha, era na mão, podia errar, agora não. Verdinho ali é a captação na Atibaia, que eu tenho as ETs, eu tenho as elevatórias, tenho a ETA, tenho o CRD, unidades administrativas, tudo separado. A gente faz a gestão então de maneira automática. Bom, mas a vida não é feita só de software, não é feita só dessas inovações. A gente já tinha ações que a gente já tomava no passado, que eu chamo de ações complementares. Essa daqui, os mais antigos vão se lembrar, o Renato Peçanha, que já foi da manutenção. Nós temos um sistema já há pelo menos uns 15 anos na Sanasa, nós estamos já em terceira geração, onde a gente tem um gerenciador de energia elétrica. É um gateway que fica lá no relógio da CPFL, a cada 15 minutos ele manda um pulso para mim. Então cada barrinha dessa aqui é 15 minutos de consumo, e aqui o sistema cagueta. Nesse dia aqui, ó, essa estação aqui, 13 de junho, ela estourou a linha vermelha, a demanda contratada. A linha demanda contratada é o limite de velocidade. Então você entrou na rodovia dos Bandeirantes, é 120, não é? Passou de 120, você pode ser multado. Aqui é a mesma coisa. Então às 8h30 da manhã, nosso coleguinha estourou a demanda contratada. A gente recebeu um alerta no celular. Olha, unidade tal estourou a demanda contratada. A gente ligou lá e falou, amigo, o que está acontecendo aí? Algo houve. E ele falou, é que eu coloquei uns equipamentos novos para rodar. A gente falou, então você vai ter que desligar para a gente ver o comportamento da estação. Então, essa é uma primeira ação que a gente já tem. Uma das mais antigas, mas uma super efetiva. Tá? Que é controlar, então, a demanda contratada dos nossos maiores unidades consumidoras. Uma segunda ação que a gente tem complementar, a Sanasa tem 2 equipamentos desse, eu brinco, eu apelido ele de Fala a Verdade, né? É um analisador de qualidade de energia, onde a gente instala em lugares onde a gente precisa desenvolver algum estudo e comprovar se ali precisa tomar alguma ação ser tomada, instalação de banco de capacitores, correção de fator de potência, harmônico e etc, etc. E uma terceira ação complementar é que quando a unidade ela tem principalmente ET tem um consumo muito sazonal, durante o dia, lá em cima, da madrugada baixa, e aí você vai pagar multa pela energia que está disponibilizada. Então a gente indica então que
essas unidades tenham projetos específicos com um banco de capacitor dessintonizados. Estou terminando. Então aqui é apenas uma aba do diagnóstico energético, né? Então eu tenho tanto em quilowatts quanto em reais o que cada uma consumiu, e aqui a gente monta um ranking, né? Então captação do Atibaia, nossa maior unidade consumidora, as ETs e assim por diante. E aí eu vou finalizando dizendo onde é que nós chegamos, né? A gente tem confiabilidade hoje nas informações, porque eu deixei de ter um operador lá digitando, que pode errar. O próprio sistema faz auditoria e nós validamos a auditoria dele. Temos certificação diante do Acertar, do SNIS ou do Sinisa. E nós implementamos o que o Proesa em 2021 sugere. A gente implantou exatamente um ano depois já estava implementado. E o que é melhor, esse caderno aqui do Proesa, ele fala que um índice interessante para uma companhia de saneamento é 14,5% do consumo de energia elétrica perante o seu faturamento. Nós gastamos menos de 6% em 2024. Bom, tudo isso está alinhado com a diretriz estratégica e a vanguarda tecnológica da Sarasa, e esse sistema ele pode ser replicado para qualquer companhia, seja de saneamento ou seja na indústria. Tá bom? Pela atenção de vocês, meu muito obrigado. A gente que agradece, Jorge. Só fazendo uma observação, né, Jorge? Em 2021, quando a gente começou a participar da Acertar, a confiabilidade de energia que a gente formava para o Sinisa era nota 1, porque não tinha o registro, era manual, e é uma das metodologias lá de auditoria, que o que é manual é menos seguro do que é automatizado, porque a pessoa pode errar no consumo. Então a gente formar para o Sinisa consumo de energia em água e esgoto, e a confiabilidade era nota 1, se eu não me engano. E agora já é nota máxima, justamente porque é o sistema. Então a gente vai, uma ação lá na elétrica que funciona, aumenta a confiabilidade nossa lá no Sinisa e faz a gente ser o primeiro lugar a acertar também por isso. Só uma informação, a confiabilidade desse sistema prevista em edital e comprovada é de 99,99%. Então, assim, antes a gente às vezes dava uma informação que ela tinha um desvio muito maior do que isso, porque era manual, tinha erro, né? Hoje não, inclusive isso aí tem edital. A gente que agradece, eu acho que cada case que foi apresentado nessa manhã, né, realmente evidencia o porquê que a Sanasa está em primeiro lugar no Trata Brasil, né? Não só os cases que foram apresentados, que tiveram a oportunidade de participar do PNPS, eu tenho certeza que tem muitos outros trabalhos aqui dentro dessa empresa que também evidencia esse nosso comprometimento com o saneamento, com a qualidade de vida da população de Campinas, né? Então, os nossos parabéns aos nossos cases, mas os nossos parabéns para cada um de vocês, né, que fazem da nossa empresa uma das melhores do Brasil, né?